A máquina de ar exterior está aqui, ó. Ela está aqui. Ele está dizendo que tem um recuperador de energia de ventilação e aqui está a máquina de ar exterior. Pronto, então vamos lá. Está aqui o recuperador de energia de ventilação e está aqui a máquina de ar exterior. Mas como você tem que fazer um resfriamento grande, intenso, tem que chegar a 6 graus para poder fazer a desumidificação, não dá para fazer com uma serpentina só. Então tem uma primeira serpentina e uma segunda serpentina. E depois, como não pode se insuflar com aquela temperatura baixa por conta de condensação, nos dutos, em greves, etc., então tem uma serpentina de reaquecimento, de tal maneira que o ar entra lá a 32, aí depois do recuperador de energia está aqui a 26,5, depois da primeira serpentina está a 13 graus, então olha, se esse está a 13 graus, está na temperatura que eu falei que é o ponto de orvalho do ambiente. Então significa dizer o seguinte, que o ar exterior, numa situação dessa, que é o convencional, ele não vai umidificar o ambiente. Por quê? Porque ele está neutro em relação ao ambiente, mas também ele não vai desumidificar. Então, todas as máquinas do sistema tem que haver condensação e depois disso, todos os problemas que existem daquele biofilme de criar fungos e bactérias que são da ordem mais ou menos de 20 nas serpentinas. Vocês viram lá na palestra anterior, ele mostrando a serpentina depois de limpa, pouco tempo depois já estava sujando, e até aquilo vai contaminado até o dia que vai fazer a limpeza de novo da serpentina. Então, o que é que isso já traz? Isso já traz o seguinte, a necessidade de ter o sistema com duas temperaturas. Por quê? Eu tenho que ter uma água gelada a menos de 5 graus e meio, essa temperatura é 4 graus, está aqui, ó, 4 graus, para poder esfriar o ar para 5 graus e meio. Mas depois, como o ponto de orvalho ali é 13 graus, eu não preciso dessa água a 4 graus. Eu posso botar água a 10 graus, que o ponto de orvalho está 3 graus acima. E toda vez que eu levanto a temperatura da água, produzir água gelada a 10 graus e produzir água gelada a 4 graus, são 6 de diferença. Do ponto de vista termodinâmico, melhora a eficiência do ciclo frigorífico em 3,5% por cada grau. Então isso dá 21% de melhoria de eficiência. E aqui se tem muito mais carga, porque essa aqui vai para todas as máquinas de recirculação e o que tiver dentro do ambiente. Pronto. Então não tem mais justificativa para usar o sistema com uma temperatura só. Fazer isso é a mesma coisa que se você tivesse um edifício que você, para ir no terceiro andar, você teria que subir da primeira até o quarto e depois descer do quarto para o terceiro pela escada. Pronto. Seria uma coisa desse tipo. Ou então, botar o elevador que não tivesse porta no pavimento para você passar para o outro. É isso. Então, tá aqui. Pois bem, então vem aqui a água a 4 graus, mas quando ela sai dessa serpentina, ela sai a 10. Se ela sai a 10, eu não vou levar ela de volta para a casa de máquina. Eu vou pegar e vou juntar com o sistema que vinha com água a 10 e vou atender todas as cargas de água a 10 graus. Tá? Pronto, primeiro. E essa aqui, esse primeiro estágio que recebe água a 10, quando ele sai a 18,5. Por quê? Porque se o ar está a 26,5, 18,5 ainda é uma temperatura baixa, com diferença de temperatura suficiente para fazer aquele primeiro resfriamento. Então, se eu sair com água a 18 graus e meio, eu agora posso voltar com ele para cá para fazer o reaquecimento desse ar que estava a 5,5, eu quero levar ele para 13 ou acima de 13. Então, se eu estou fazendo isso com água gelada de retorno, eu estou devolvendo ao sistema de água gelada a energia que eu subtraí dele para poder fazer essa desumidificação, esse resfriamento. Então, perda zero de energia, que normalmente esses processos são feitos com uma água externa, estranha ao sistema, ou de torre de resfriamento, ou de caixa d'água superior, e alguma coisa, mas nunca com um processo integrado como esse. Então, isso aqui se chama ciclo Randall, ou isso em inglês. Em português, é um ciclo fechado. Por quê? Porque quando nós olhamos do lado daqui, esse fluxo que está entrando aqui, que é o ar, é o fluido quente. E a água gelada, mesmo a 18 graus e meio, ela é o fluido frio. Mas quando nós chegarmos do lado de cá, o fluido frio é o ar. E o fluido quente é a água. E o calor só passa do fluido quente para o fluido frio. Então está aqui, a jogada é essa. Nesse shopping, nós tivemos um total de 1.367 toneladas de refrigeração produzidas com esses recuperadores de energia, ou seja, por conservação de energia.
pega o ar externo, que vai ser, o interno que vai ser expulso, passa em contracorrente numa roda e tal, como vocês conhecem, ou aquele trocador de placa que chama-se de lousa e tal, para fazer a troca de calor. Pronto, então 1367. Aqui nessas serpentinas todas, gastou-se 1325, e aqui mais na frente eu vou mostrar para vocês. E aqui, nesse segundo estágio, no primeiro estágio, no segundo estágio, 1174. E aqui, olha, 670 toneladas de refrigeração produzidas com esse processo de reaquecimento que ia ser jogado fora. Ia ser feito com uma carga estranha ao sistema. Então, se fizer o processo convencional, com água entrando a 7 e saindo a 12,5, não faria nunca isso aqui, porque com 12,5 você não ia resfriar, aquecer o ar para 15 graus. Então, isso aqui está tudo dentro de uma cadeia energética, racional e lógica. Pronto. Então, e aqui, olha, então vai aquele ar que foi resfriado até 5 graus e meio, ou seja, o ponto de óleo vale a 5 graus e meio, alto poder de desumidificação. No entanto, vai a 15 graus para não haver condensação, e lá, como ele dizia, ar externo, frio e seco, está aqui, ar exterior, frio e seco. E daqui você leva para o consumo de ar exterior. Pronto, então é isso aqui. Vamos mais em frente. E o sistema de resfriamento? Então está aqui, ó. Tinha lá tetos radiantes, sistema de vigas frias, está aqui a viga fria. Você recebe o ar exterior, aquele que vem frio, desumidificado e depois reaquecido, joga, ele passa por esses bocais, cria uma despressurização e induz ar no ambiente que passa nessas serpentinas com água gelada a 15 graus. Para quê? Para não condensar, porque ele condensa com 13. Então, se é para resfriar acima do ponto de condensação, com água a 14 ou 15 graus. Para cada unidade de volume de ar aqui, você pode ter até 5 vezes aqui. Então, isso leva a uma situação diz o seguinte: a carga térmica que está sendo gerada naquele ambiente, ela está sendo tratada ali mesmo. Ela não está sendo levada lá na casa de máquina por um duto de retorno, passar numa máquina de resfriamento e trazer um duto de retorno de volta. Ela está sendo trocada aqui. Qual é a vantagem disso? Talvez na palestra da Trox tenha acontecido isso. Eles têm explicado. A água, você conduzir a água, você precisa energeticamente a mesma quantidade de energia trocada. O que se faz com um tubo de 1 polegada de diâmetro precisa de um duto de 18 polegadas por 18 polegadas, ou seja, 46 centímetros por 46 centímetros. Gasta potência de bombeamento na água bem menor do que no sistema A. E vai economizar mais, como nós vamos pretender mostrar mais na frente. Então, esse é o tipo que seria o teto radiante. O teto radiante aqui é um forno metálico que tem uma serpentina por cima dele, onde se passa água ali com temperatura acima de 15 graus, que é para poder estar acima da temperatura do ambiente. Pronto. Então ele resfria. Se nós não tivermos aquilo, nós vamos ter, numa época de verão, a temperatura do forro mais quente porque está em contato com o exterior. A temperatura do piso mais quente porque está em contato com o exterior. Então está entrando calor pelo piso e está entrando calor pelo teto. Mas se nós tivermos ali o teto a 18 graus e tivermos o piso aqui a 18 graus, o calor do ar do ambiente que está a 24 graus, ele está saindo pelo piso e está saindo pelo teto. E vai por uma tubulação de 1 polegada, em vez de se botar um duto de 46 centímetros por 46 centímetros. Essa é a questão, termina sendo essa aí. Então, mas também pode ser através de fancoletes com temperatura alta, de maneira que não haja condensação. Ou através de um fancóide com um duto aqui, que levava esse duto, também pode ser. Se não tiver nada disso aqui e tiver só fancóide circulando, nós chamamos isso de um sistema todo ar. Mas mesmo um sistema todo ar, é mais do que conveniente fazer o desacoplamento. Máquinas de desumidificação, máquinas de resfriamento. Mas nós vamos ver que o mais conveniente mesmo é isso aqui. E pode ser até uma máquina, essa unitária é uma máquina que tem o próprio sistema de refrigeração, sendo que esse sistema de refrigeração ele trabalha com a temperatura de evaporação acima dos 13 graus, que é para poder não haver condensação da serpentina. Pronto. E aqui estaria uma central de água gelada que eu vou mostrar rapidamente. Isso foi daquele projeto do shopping que eu falei, que essa água volta a 18 graus e meio
ela sai desse primeiro X aqui, insere a 14, e a 14 ela entra desse aqui e sai a 10. A 10 graus ela tem um tanque de termoacumulação a 10 graus e tem um sistema secundário que bombeia a água para levar lá para aquela questão. Está aqui, olha, ele só alimenta aquela primeira serpentina, a outra é alimentada pelo sistema de 4 graus. Então alimenta isso, alimenta as máquinas de recirculação, por exemplo, que seria isso aqui, ou essa aqui não seria as máquinas de recirculação, aqui ó, uma máquina de recirculação, de tal maneira que a água entra a 10 e sai a 18 graus e meio. E quem é que alimenta o piso frio? O piso frio, para resfriar, e as vigas frias, ele é alimentado pela água que entra naquela serpentina de reaquecimento do ar, e ela entra a 18,5 e sai a 15, então sai na temperatura ideal para você fazer. Então o sistema já está todo engendrado, de tal maneira que você não precisa adicionar nem subtrair nada. Está tudo preparado para ser feito daquele jeito. Tá? Então aqui estão as vigas frias, aqui está o piso frio, e veja que essa água que alimenta o piso, ela sai da serpentina de reaquecimento, que é essa última aqui, ó, e daqui ela vem alimentar as vigas frias tal, e depois volta tudo então para aquele sistema. Ainda mais, a desumidificação ela fica concentrada só naquelas máquinas, então fica facílimo de você recolher o condensado. Não vai, por exemplo, num shopping com 300 lojas buscar condensado em 300 lojas, porque a loja ela recebe o ar exterior desumidificado, controla a umidade dela com isso e faz o sistema dela com a máquina de recirculação com troca somente de calor lá dentro, resfriamento sensível. Então esse sistema ele recolhe o condensado. Aqui de quebra nós ainda botamos um fan coil recebendo essa água a 13 graus do condensado e resfriando o ar para fazer o arrefecimento da central de água gelada dos quadros elétricos, arrefecer para ter mais vida útil mais longa e maior eficiência, diferentemente do que teríamos se fosse fazer um sistema de ventilação. Não aqui vocês têm um clima muito bom para isso, mas lá nós temos o ar carregado de salinidade, então ataca muito esses processos. Então essa água passa aqui e depois ela vem ser depositada nas torres de resfriamento. Isso aqui coleta o equivalente a 25% da água de condensação, ela é coletada ali naquele processo. E vou passar rapidamente pelo diagrama vesicométrico. Como é o sistema tradicional, mesmo energeticamente eficiente? O ar exterior. Isso aqui é para uma região climática número 8. Isso pega a região do litorâneo do Brasil todinha, pega o Pantanal e pega a Amazônia. Não é o clima de vocês aqui. Então, a troca de calor naquele recuperador de energia, que estou chamando aqui de EEV, depois, aqui a serpentina, aquela primeira serpentina, que resfria o ar até 13 graus. Então, o ponto de orvalho está igual ao ponto de orvalho do ambiente. Isso significa dizer o seguinte, que o ar exterior tem capacidade de resfriamento do ambiente? Tem. A temperatura dele aqui é 13, a temperatura do ambiente é 24. Mas tem capacidade de desumidificar? Não tem. Porque o conteúdo de umidade dele é o mesmo conteúdo de umidade do ambiente que se mede ali naquela vertical. Agora, se nós fizermos outro estágio, pronto, o que é que vai ter de novo nessa máquina? Essa serpentina e essa serpentina. A segunda serpentina que leva o ar até 5 graus e meio, ou 6, aqui, ó. E depois a serpentina que reaquece do ponto de vista só sensível, mas sem ganhar umidade, aqui, ó, daqui até aqui, e devolve isso a CAG. Então a máquina, nesse ponto, o ar tem capacidade de desumidificar? Tem. Essa diferença daqui para aqui, que se mede ali. Tem capacidade de resfriar? Tem. Daqui até aqui. Mas eu posso usufruir dessa capacidade? Não. Porque o ponto de orvalho do ambiente está aqui, ó, e o ponto de orvalho do ar está aqui, ó, daqui para aqui. Então, eu só posso usar esse ar sem haver condensação se eu pegar ele e colocar uma temperatura maior do que o ponto de orvalho lá no ambiente. Então, é isso que está feito aqui. Ele tem capacidade de desumidificar a mesma que tinha aqui, a diferença daqui para cá, a diferença daqui para cá. Tem capacidade de resfriar? Tem. Daqui para cá, ó, essa diferença aqui. Resfriamento, desumidificação. Então está aqui a evolução do ar no ambiente. Um sistema de resfriamento sensível e mais desumidificação. Pronto.
E aqui é somente resfriamento sensível, potência não perdida, devolvida à central de água gelada. Ainda mais, a máquina que resfria a água a 10 graus, o sistema tem um copo 7,2. A mesma máquina, se for resfriar água a 4 graus, o copo dela é 5,6. Essa diferença dá 30%. É aquela diferença, os 6 graus vezes os 3, tantos por cento. Então, é isso aqui, ó. E se eu pegar essa energia todinha daqui até aqui, 27% é feito por recuperação de energia, 44% feito com um custo energético com um copo 7,2 e somente 29% com um copo 5,6. Se eu não fizesse duas temperaturas, tudo isso daqui para cá ia ser feito com um copo 5,6. Portanto, está aí a grande diferença. Então, isso é uma economia de processo, não é economia de equipamento. Esse equipamento e esse aqui é o mesmo, como eu vou mostrar mais na frente a vocês. E as máquinas de recirculação? Essa não precisa, está a 24 graus por 50, resfria até 14, não chegou na zona de saturação, então não há condensação. Então, resfriamento sensível, tá vendo? Não tem alteração. Para ser resfriamento com desumidificação, tinha que ter uma linha inclinada para ter uma umidade, uma taxa de umidade mais alta e uma taxa de umidade mais baixa. Então, e o copo da máquina, todas elas usam a água a 10 graus, então o copo 7,2. A maior carga está aqui. E aqui? Aqui são as vigas frias. A mesma coisa, o ar que é induzido por aquele fluxo que vem da máquina de ar exterior entrando 24 e saindo aqui em 18,5 aproximadamente. Então, se esse aqui está usando água a 15 graus, então o copo dele não é 7,2, já é mais, porque a temperatura é mais alta, a temperatura está em 15 graus, então está aqui, o copo é 8, pronto. Todo alta temperatura, por quê? Porque média é aquela outra, que seria 10 graus. Isso já seria uma água que qualquer instalação considera ser um fogo, já volta para o chiller para poder ser usada. E aí não, ele está usando a 15 e entregando a 18, então, e os chillers vão resfriar de 18 para 10 e tal, e depois de 10 para 6. Pronto.